Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do canal Mais Ribeirão. Pelo canal Mais, larga a brasa na TV. Olha, a questão das queimadas, num clima e umidade de deserto, será objeto de comentário no decorrer do nosso programa. E olha, coisa séria, hein? Porque os postos de saúde estão plenos de crianças, de idosos, que vão lá procurar lenitivo para os problemas sérios da decorrência da queimada no organismo humano. Eu vou primeiro fazer as manchetes, depois eu vou comentar isso com mais vagar. Preste atenção, porque tem um lado, tem outro, e você pode participar. Primeiro nós vamos às manchetes do programa. A Coab vai vender uma área de 242 mil metros quadrados. O preço é estimado em 38 milhões. A atual administração coloca como responsabilidade de outras administrações a dívida da Coab com a Caixa Econômica Estadual. A Coab é um órgão regional. São 21 cidades que compõem o seu poder acionário, a sua composição acionária e, portanto, funciona assim. Parece-nos que, segundo foi dito, a Prefeitura responsabilizou-se pelos débitos de todas estas comunidades e, além de outras mais, não acionistas. Seria bom levantar isso, porque cada um que se responsabilize pelo seu. A Coab está precisando vender um patrimônio de 38 milhões, que ao invés dela construir casas, vai passar para outro fazê-lo. Está meio esquisito. Seria bom chamar o presidente da Coab para explicar, porque realmente ele deve estar numa camisa de 11 varas. A tal ponto a dificuldade chega que a prefeita chegou a aventar a hipótese de fechar a Coab. Não só a Coab, de fechar também a Coderp. Não sei se isso é tritrica política ou se estratégia para encontrar um caminho no meio das dificuldades. Vamos aguardar. Outra manchete. A Secretaria Municipal da Saúde fechou o ano dengue e anunciou balanço positivo. O índice total foi de 361 casos e nenhum óbito. A gente reconhecer quando vai bem. Nós tivemos problemas muitos com a dengue em Ribeirão Preto. Agora tem até um nome meio esquisito, que chegou da África, que é uma doença que é transmitida pelo mosquito que transmite a dengue. Mas eu nem vou me arriscar a falar esse nome, que eu não sei direito. Pode sair até um palavrão. Mas eu quero dizer que a Secretaria da Saúde agiu bem, agiu rápido e teve colaborações dos setores diversos para acabar, ou pelo menos diminuir, o lixo nos terrenos baldios. Afora isso, São Pedro tem uma grande responsabilidade. São Pedro não mandou água e, portanto, não teve como o Aedes aegypti, que é o vetor de transmissão da dengue, se multiplicar, porque qualquer pocinha de água, qualquer tampinha de cerveja faz com que o mosquito se multiplique. Então está na hora da gente ver o que deu certo e continuar. É não jogar lixo em terreno baldio, é não deixar vasilhas no quintal para que, quando cair a água, venha se multiplicar o mosquito que pode estar ali, e etc. E também outra coisa, as medidas tomadas preventivamente em visitando casas onde piscinas estavam abandonadas com uma multiplicação das larvas do Aedes aegypti. Está na hora de a gente começar a prevenir, ao invés de remediar.
Foi bem. O secretário agiu certinho, com a ajuda de vários setores. A administração agiu na hora certa para tomar as providências. Quando faz bem, todo mundo concorda. Ninguém mete o pau naquilo que vai bem. Está aí o resultado. Nós tivemos só 391 casos e nenhum óbito. Então, que é sinal de que foi feita a lição de casa. Agora, que continue assim. Não vamos dormir sobre louros. Outra manchete. A Polícia Militar prendeu 7 pessoas em flagrante no último sábado em uma casa do Ribeirão Verde. Lá acontecia o julgamento de um adolescente acusado de roubar 2 quilos de ouro na vizinhança. Já aconteceu em uma outra oportunidade. E outras mais que ninguém sabe. De vez em quando aparece um cadáver por aí, insepulto, deixado, com vários tiros, etc. O que eles fazem, segundo a polícia, é o seguinte: um cidadão transgride as regras que são rígidas dentre aqueles que praticam crimes e têm ligações com uma organização criminosa. E aí eles fazem um tribunal. O tribunal, tá aí, ó. O tribunal, ele julga de acordo com as acusações. Tá aí o pessoal no tribunal, certo? Julga de acordo com as acusações. Um jovem de 17 anos estava ali para ser julgado. Por quê? Porque, segundo se diz, ele havia roubado 2 quilos de ouro de um membro da turma. Quando chegou a polícia, ele foi o primeiro a dizer: não, nós vamos jogar um futebolzinho. E não tinha nada de futebolzinho. Quem passou para a polícia, passou devidamente. Quer dizer, ali eles são os julgadores e executores do destino. E foram todos presos. Mas vai continuar atuando, o pessoal não está nem aí com a polícia e outros julgamentos acontecerão. Certo? Esse roubou, não sei de quem aí, 2 quilos de ouro. Outro caso, que eles são muito rígidos, e a cadeia, você sabe como é rígida nisso, a lei do cão da cadeia, é sobre aquele que estupra mulheres, que estupra crianças, etc. Estuprou crianças, mulheres, etc. Ali não tem jeito. É a lei do talião. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E uma vez eles pegaram um cidadão em julgamento por causa de um crime desses. E outros morreram por causa disso. Bom, outra manchete. A família de Larissa Seco diz não saber do seu paradeiro. Ela é mulher do ex-médico Roger Abdelmassif. Bom, há algumas pessoas que dizem que o Roger Abdelmassif ficou aqui um bom tempo em Jaboticabal. A família da Procuradora da República, Larissa Seco, ela é aqui, ó, de Jaboticabal. E tinha uma casa bem vedada em que se dizia que ele estaria ali. Depois eles foram para o Paraguai. E ele tinha negócios em Jaboticabal, uma agropecuária sua, ou extratora de laranja, não sei o quê, era localizada em Jaboticabal e em Avaré. E ele passou por aí com certeza. Em Avaré pegaram o rumo dele, pegaram o rastro dele. Agora, não sei como um cidadão com 270 anos, sei lá, 72 anos, de prisão, estava solto, ou conseguiu a soltura. Por isso que se diz aqui, que aqui só vai preso preto, prostituta e pobre. Nós vamos agora a mais uma manchete e vamos entrar aqui numa série de análises sobre queimadas e que você pode participar. Vamos primeiro à manchete. A Prefeitura aplicou as 2 primeiras multas de R$ 66.400 por causa da queima da palha da cana-de-açúcar. Incêndios ocorreram
na Avenida Luiz Galvão César e Anel Viário Sul. Tá aí, ó. Queimada, o que está dando de queimada não está escrito. Tem uma foto tirada por morador do bairro dos Campos Elíseos. Olha a foto. Olha só a foto, a primeira foto. Olha aí. Queimada, tudo lá atrás. Quem é que aguenta? Como é que o povo aguenta, as crianças aguentam? Com a secura desta, que está a 12, 14% de umidade relativa do ar, como é que alguém que reside aí pode aguentar? Vamos a outra imagem. Foto tirada na estrada que chega de Cruz das Poças. Olha aí. Tá vendo? Cruz das Poças. Ali é canavial, só canavial. Vamos outra foto tirada na estrada. Aí, ó. Tirada na estrada também. É uma queimada atrás da outra. A gente fica até sem voz aqui. Nas imediações do Ceasa. Olha aí. Outra queimada. E tudo em volta, a menos de 1 quilômetro da cidade. Olha aí. A menos de 1 quilômetro da cidade. E o carvãozinho vai para onde? Para as nossas casas. Olha aí, ó. Carvãozinho vai para aí, ó. O carvãozão vai para outro lugar. Mas o carvãozinho vem para aí. Isso, se casa que tem criança. Temos pessoas aí no telefone. Tá ligado o telefone 2111 2133. Tá certo. Vamos a mais uma foto tirada por morador. Mais uma foto tirada por morador, mostrando sujeira, sei o que tal, e uma foto tirada por outro morador, mostrando outra sujeira. Aí, ó. Tá. Bom, e eu quero falar agora com o doutor Marco Antônio Artuso, da CETESB. Boa tarde, doutor. Boa tarde, comandante. Doutor, a que ponto nós chegamos, doutor? É um ponto absurdo, ô Morandinho. Quantos? Uma quantidade de queimadas absurdas durante todo o final de semana em toda a região do norte e nordeste do estado de São Paulo. Pegaram agora e começaram a queimar de uma hora para outra, doutor? Um período de estiagem muito prolongada. E assim, essas queimadas estão ficando totalmente descontroladas. A CETESB está fazendo equipes de trabalho e fiscalizações. Temos constatado várias queimadas de cana infringindo a legislação vigente, mas várias queimadas também de pastagens, de vegetação natural, de árvores, e uma situação lamentável. Quer dizer que queimadas urbanas não ligadas à cana e queimadas rurais com cana e etc. É isso? Exatamente. Doutor, e esse pessoal tem sido multado? Tem sido multado, nós estamos autuando só nessa safra, antes dessa ação do final de semana, nós caracterizamos 18 infrações na região, já aplicamos cerca de 11 multas, no valor aproximado de R$1.309.000 no entorno aqui, na região em torno de Ribeirão Preto. Devemos continuar as aplicações das penalidades com as infrações cometidas nesse final de semana. A prefeita no Facebook, em resposta a um morador revoltado com as queimadas, disse: a legislação municipal foi aprovada. As queimadas ocorrem na área rural, que é de responsabilidade do Estado. Com relação à área urbana, será necessário fazer um convênio com a Polícia Ambiental do Estado, CETESB, com a fiscalização da Prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente e Guarda Municipal. Ela diz: já pedi modificação no projeto, porque como foi feito, juridicamente não temos como agir. Como a lei estadual já está em vigor, para um município atuar é necessário esse convênio. É isso que está acontecendo, doutor? Sim, não. As queimadas urbanas, nos terrenos urbanos, ele está fiscalizando a fiscalização geral da Prefeitura Municipal. E ela tem competência para isso? Tem competência para isso. Com relação às queimadas rurais no município de Ribeirão Preto, também a Prefeitura, por essa legislação, também as tem. Nós estamos procurando passar todas as informações que nós temos disponível à Secretaria Municipal do Meio Ambiente para dar um apoio para que eles também possam fazer a sua parte nessa tarefa. Doutor, qual a umidade relativa do ar desses dias? É aquela de deserto?
nós estamos em torno entre 15 e 13 nos últimos 3, 4 dias. Isso é deserto de Saara, doutor. Realmente é uma situação bastante grave, ô Morandir. O que fazer? Oi? O que fazer? Existe um telefone para o povo ligar? Nós temos um telefone desde que eles identifiquem o local da queimada rural, para que nos propiciem chegar ao local e fazer a constatação da infração. É o 3617-4700. Porque a queimada é rápida, né? Ela queima e acabou, né? Mas nós temos uma forma também, uma metodologia de continuar a fiscalização mesmo após a queimada. Tem o satélite? Pelos satélites, pelos roteiros de fiscalização que todos os agentes credenciados da CETESB estão cumprindo nesses dias. O senhor pode repetir o telefone com vagar para nós colocarmos na tela? 16 3617 4700. 16 3617 4700. Exato. Doutor, muito obrigado. Vamos fazer esse apelo para a população colaborar para que nós não soframos como estamos sofrendo, né? Não tenha dúvida, o auxílio da população nesse momento é muito importante. Muito obrigado, doutor Marco Antônio Artuso, que é o gerente regional da CETESB. Aqui é assim, se algum município quiser telefonar, pode telefonar. Aqui não tem nada que impeça, é direto. 2111 21 33. TV, canal Mais Ribeirão. Eu vou chamar o intervalozinho, né, Albia? Depois eu volto, porque eu tenho uma matéria que nós soltamos ontem e que foi muito importante. É a história. Uma entrevista com o Saulo Gomes, que acompanhou a morte de Getúlio Vargas. E ontem nós tivemos aí a efeméride, anteontem, né? Da morte de Getúlio, no dia 24 de agosto de 1954. Vamos com você. Sua cidade é mais, você é muito mais. Sua TV é mais, TV mais Ribeirão. Mais diversão, mais informação, mais saúde, mais bem-estar, mais interação, mais opinião. Eu quero muito mais, TV mais Ribeirão. O canal 20 agora é TV mais Ribeirão. No canal 20 analógico e 22 digital net. Anuncie 16 2111 2111. Olá, Ribeirão, eu sou o Jackson e venho te lembrar que estamos com 14 promoções. Entre elas, rodízio para casal por R$ 75,00. Você chegando até as 20h30, paga apenas R$ 70,00 o casal. Promoção válida de segunda a sábado. E lembrando também, entregamos o teu sushi em qualquer lugar de Ribeirão e mandamos a máquina de cartão para você. E aqui eu te faço um desafio. Se você encontrar preço menor e com a mesma qualidade, tem que ter a mesma quantidade e com a nossa qualidade, eu devolvo a diferença no caixa para você. Sushi do Jackson, Francisco Junqueira, 1975. E lembro você mais uma vez, nós somos o único. Sushi do Jackson, só existe um em Ribeirão Preto. Sejam todos bem-vindos e obrigado, Ribeirão.
Voltamos a apresentar Larga a Brasa na TV pelo canal Mais Ribeirão. Telefone 2111-2133. Nós, através da nossa Bia, estivemos fazendo um rápido Povo Fala, em locais onde as queimadas estavam gravitando. Quem tem criança sabe como o problema é sério. Outro dia nós trouxemos aqui o doutor Zé Vitor Nonigo. Ele falou que, como pediatra, nunca atendeu tanta gente quanto agora. Onde já se viu? Com 13% de umidade, 13% de umidade, como é que você vai ver? O deserto de Saara tem mais, tem 14%. Quer dizer, como é que pode? Não é possível, gente. Tenha santa paciência, tenha consciência. As crianças agradecem. Segundo o médico, seca toda a parte dentro do nariz, da boca, e depois racha onde dá infecção, dá alergia, dá problema, a criança não tem defesa. Será possível que esse pessoal só quer ganhar o dinheiro? Só quer ganhar dinheiro? Não é possível, gente. Onde já se viu? Bom, vamos ao Povo Fala. Que o povo, Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é voz de Deus. Vamos. Luana, a senhora como mãe, qual é a sua opinião sobre as queimadas aqui em Ribeirão Preto? Tá muito difícil, viu? Porque o pessoal acha que tinha que ter mais conscientização, não só pelas crianças, né? Porque a gente está sem água também, aí os quintais ficam cheios de queimada, a gente tem que jogar água, porque com criança em casa não tem como. Eu só peço a conscientização mesmo pelas queimadas, não só pelas crianças, né? Os adultos também que têm alergia, sofrem com isso, os idosos. Eu só peço para ter mais conscientização e pensar no nosso planeta daqui para frente. Eu acho que as queimadas aqui de Ribeirão Preto prejudica a saúde de todo mundo, né? Principalmente eu que tenho filhos que têm rinite, sinusite, prejudica bastante. Eles deveriam tomar uma providência, né? Ou parar de ter as queimadas, ou não pôr mais fogo em lugares que não pode, né? Porque realmente prejudica bastante a saúde das pessoas, né? Principalmente dos meus filhos. E aqui o povo fala, Telefone 2111-2133. Boa tarde. Boa tarde, Morandini. Pois não? Ô, Morandini, eu moro aqui no Presidente Médici. Sim. E eu cortei 3 árvores que estavam chegando no fio. Ainda o fiscal passou, me deu uma multa. Ainda multa? Ainda multa porque falou que foi radical. É mentira, as árvores estão normais aqui. Sim. E os galhos que estão aqui em frente à minha casa já faz mais de 3 meses. E está um perigo lascado, porque de madrugada o pessoal bota fogo aqui. E perigo pegar fogo na casa, o ônibus vira em cima da queimada aqui. Qual a rua aí, Armando, do Presidente Médici? É a rua Dr. Joaquim Stanislau de Guzmão, 448. Eu vou passar, vamos ver aí se o pessoal da imprensa pega, senão nós vamos passar para lá. Muito obrigado a você. Tá. Obrigado. Tchau. Bom, Vamos, outro telefonema? É outro, Bia? Alô, boa tarde. Boa tarde. Pois não? É Edna quem fala, eu sou do Jardim Palmares. Sim. Eu queria dizer que ontem de manhã eu levantei, o quintal estava pretinho de queimada. E eu já tenho problema de saúde, certo? A senhora está, inclusive, falando com dificuldade, não é isso? Com dificuldade. Meu marido está com água todo o quintal, o mínimo possível, porque tem que economizar. Sim. Certo? E foi trabalhar. E eu taquei o lençol na máquina para poder umidificar um pouco, para eu dormir respirando, né? Porque eu já tenho dificuldade. 3 horas da tarde vou recolher o lençol, caindo queimada na minha cabeça. Caindo queimada de novo. Novamente. Eles perderam medo, né? Perderam medo. Não respeito a ninguém. Eu não sei o que significa isso.
Graças a Deus aqui não falta água, mas eu economizo o máximo possível. Agora, hoje de manhã, novamente, meu marido, antes de trabalhar, que ele entra ao meio-dia, tacou água nas plantas, chuviscou, que estava tudo preto, e o chão outra vez. Perfeito. Certo? Vamos continuar nessa batalha. Era acho que umas 10, 11 horas, eu no telefone falando, marcando consulta com o médico, no vitrô da cozinha, entrando queimada. Olha, no quintal preto. Eu não tenho condições de sacar água, eu tenho problema respiratório. É no Jardim Palmares. Palmares. Muito obrigado, senhora. Eu já liguei no 156, fiz a mesma reclamação. Vamos falar de novo. Obrigada. Bom dia. Bom dia e boa tarde. Boa tarde, aliás. Agora nós vamos a uma entrevista que fizemos ontem com o Saulo Gomes. É a história da morte de Getúlio. Como é que pode explicar? Getúlio não batia máquina. E a carta dele, do suicídio, foi a carta datilografada. Nós vamos direto, Bia? Vamos ao intervalo. Já a gente volta. Cidade é mais, você é muito mais. Sua TV é mais, TV mais Ribeirão. Mais diversão, mais informação, mais saúde, mais bem-estar, mais interação, mais opinião. Eu quero muito mais, mais TV mais Ribeirão. O canal 20 agora é TV mais Ribeirão. No canal 20 analógico e 22 digital net. Anuncie 16 2111 2111. Atenção, empresário. Proteja-se. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Registro de marcas, patentes, direitos autorais e assessoria jurídica. Ligue 3941-6015 e agende uma visita. 3941-6015. Munhoz Mendes Consultores Associados, marcas e patentes. Estamos falando com o Saulo Gomes, contando com ele sobre a responsabilidade que ele tem para aqueles anistiados políticos, etc. Saulo, boa tarde. Boa tarde. Saulo, você estava falando agora que você vai a Brasília toda semana, é isso? Toda semana, amanhã, às 8 e pouco da manhã, já estamos viajando para lá. Até porque a Associação Brasileira de Anistiados Políticos, esta semana nós estamos vivendo grande dificuldade. Eu vim aqui para falar do outro assunto, mas sobre esse eu digo ligeiramente o seguinte: o que eu vou fazer em Brasília? Vou convidar, melhor dizendo, todos os meus companheiros de vários estados que têm a presidência ou a direção de associações similares à nossa de anistiados políticos, para juntos produzirmos um documento, endereçar ao general comandante do Exército, dizendo Sua Excelência está equivocado. Porque ele proibiu que todas as unidades do Exército se manifestassem ou confirmasse que os quartéis serviram em vários estados para local. Então, o que é que nós vamos mandar para ele? Eu vou mandar o depoimento do ex-delegado do DOPS do Espírito Santo, de 2 coronéis do Exército à época, e mais outras pessoas que estiveram nas comissões da verdade em vários estados brasileiros e disseram: nós matamos assim, enterramos dessa forma. Então, são esses militares daquela época que assumiram essa responsabilidade. Nós vamos mandar isso para o general, dizendo a ele: olha, são seus colegas de fora que estão dizendo que fizeram. Então, tem que ser apurado. Os quartéis, muitos quartéis serviam para violentar e matar pessoas. Saulo, mas vamos ao assunto de hoje. Você era repórter na época. Getúlio Vargas, em 24 de agosto de 1954, se suicidou. Ele não era um homem de cometer um suicídio. Pelo menos ele teve a oportunidade de enfrentar muitos inimigos, adversários, etc., e sempre o fez com galhardia, com o peito aberto e viseira alta. E eu pergunto a você, por que Getúlio, no meio de uma conspiração em que tinha um grande tribuno e adversário, que era Carlos Lacerda, etc., e tinha também
na sua defesa, aqueles que guardavam a pessoa do presidente, elementos que cometeram uma série de irregularidades, de crimes, etc. Por que Getúlio fez isso, sabe? Pela vergonha que passou, principalmente, poucos contam isso, essa vergonha foi imposta pelo seu irmão chamado Benjamin Vargas, que no meio político era conhecido como Beijo Vargas, que vendo a campanha... Playboy, hein? Era meio playboy? Era meio playboy, mas era um playboy mais assentado. Então, o que acontece? A campanha violenta de Carlos Lacerda contra o Getúlio, quando os cadetes do Galeão criaram a chamada República do Galeão, para onde pretendiam, uma vez renunciando, levar Getúlio preso para interrogá-lo. Eles eram submissos a Eduardo Gomes. A Eduardo Gomes, no caso, ao Carlos Lacerda. Então, o Benjamin Vargas, quando soube dessa situação e o Getúlio enfrentando o problema e resistindo, teve a ideia infeliz de pegar os chamados capangas do Getúlio, que eram liderados... Climério, que eram liderados pelo Gregório Fortunato, o negro gaúcho, que era fidelíssimo como guarda-costas de Getúlio, e mandou matar o Lacerda. De frente o número 180, isso, na Rua Toneleiros, de frente o prédio número 180, morava nesse prédio Carlos Lacerda. Chegando de madrugada, tendo a escolta de alguns jovens da Aeronáutica. E um deles era um major chamado Rubens Vaz. Durante o tiroteio, Lacerda apareceu apenas com um tiro no pé e o major Rubens Vaz morreu naquela hora. Tanto que hoje o túnel Toneleiros e a Rua Toneleiros tem o nome de Major Vaz no Rio de Janeiro. Então, aqui nós temos rua Major Rubens Vaz. Exatamente, tem o nome de Rubens Vaz. Então, com esse impacto, com repercussão negativa no Brasil inteiro, e já nessa altura a opinião pública levada totalmente por essa violência contra o Lacerda, pelo menos é o que se dizia na hora, resolveu se voltar toda contra Getúlio. Então, Getúlio não tinha absolutamente nenhuma saída. E como uma cabeça privilegiada, teve esse gesto considerado magistral pelos políticos. Agora, o que você me pergunta, eu gostaria de dizer o seguinte, como você gosta de trabalhar. Eu costumo usar aquilo que os advogados dizem, a prova provada. Como eu fui buscar e onde eu fui buscar essa história verdadeira? Exatamente em 1944, eu dirigi uma revista da União Parlamentar, da UPI, União Parlamentar Interestadual, uma associação de deputados estaduais de São Paulo, e eu fiz um projeto chamado Memória Política para essa revista. Eu vou ser o mais rápido possível. Fui para Itaqui, no Rio Grande do Sul, fiquei 4 dias hospedado com o doutor Maneco Vargas, Manuel Vargas, dele. O filho mais jovem, o mais novo filho de Getúlio, que era o único naquela época, que já estava com 70 e poucos anos. Fiquei 4 dias na Estância Cerrito. Você entrevistando ele? Eu com ele. Esse é o doutor Maneco Vargas, que, aliás, era baixinho e muito parecido com o pai dele. Essa é a sala de visitas dele, uma casa tradicional na fronteira da Argentina. Eu aí estou a 120 quilômetros da fronteira da Argentina, nesse local. Aí chama-se Estância Cerrito. Lá eu entrevistei o doutor Maneco Vargas. Esse foi um grande agrônomo, formado, inclusive, aqui na Exalc, aqui em Piracicaba. Escola Superior Agrícola Luiz Queiroz. O doutor Maneco Vargas tinha apenas 37 anos de idade, e quando eu fiz essa pergunta, ele se surpreendeu. Voltando de uma lua de mel nos Estados Unidos e na Europa. E estava, portanto, durante a madrugada do drama, no Palácio. Então, só ele, da família Vargas, Dona Alzira Vargas, Lutero Vargas, Benjamin Vargas, todos tinham morrido, eu só tinha uma testemunha ocular dessa história. O que é que ele me contou? Meu pai realmente suicidou-se, que, aliás, Morandinho, um parêntese nisso, vi na internet há poucas horas um absurdo de um cidadão dizendo que a Virgínia Lane contou que o Getúlio estava com ela dormindo na hora que ele foi assassinado. Isso é um absurdo de respeito à memória de Getúlio e um absurdo maior, colegas darem guarida a uma história escabrosa como essa. A Virgínia Lane foi uma grande artista do chamado Teatro Rebolado no Rio de Janeiro, mas não tem nenhuma autoridade moral para falar uma barbaridade dessa, e moral menos tem o jornalista que deu cobertura e deu guarida a essas suas palavras. Então, voltando rapidamente ao assunto, qual a história que eu guardo nos meus arquivos? A gravação deste momento que você viu nesta fotografia aí, eu com o doutor Maneco Vargas, quando ele descreveu em detalhes
o que foi o suicídio de seu pai, confirmando que por volta de 8 horas da manhã, do dia 24 de agosto, ele realmente deu um tiro no peito, suicidou-se, estava ele, toda a família, todos os filhos e mais a dona Darcy Vargas, mulher de Getúlio, estavam todos em palácio, além dos principais assessores civis e militares. Então, houve suicídio, foi o gesto extremo de Getúlio, pena que não haja essa oportunidade. Essa minha gravação está no Museu de Imagens e Som em São Paulo. Tem 3 horas e poucos depoimentos. Qual a grande revelação, em homenagem ao seu programa e à sua competência profissional, eu faço? Qual a grande revelação do doutor Maneco Vargas? Eu disse a ele, a sua irmã Darcy Vargas me confidenciou um dia que a carta testamento de Getúlio não é verdadeira. Ele disse, tu estás certo, vou te dar uma cópia da verdadeira carta do meu pai, está em meu arquivo. A carta que meu pai produziu era quase isso que está aí. Agora, esta não foi a verdadeira que meu pai escreveu. Datilografava, né? O José Maciel, que foi um grande jornalista que acompanhou Getúlio, meu pai, desde 1930, pegou tudo aquilo que o Getúlio escrevia durante aqueles dias. Ele largava na copa, na cozinha, na cama. O Getúlio tinha um hábito, ia escrevendo as frases que vinham à cabeça dele e soltava ali. Deixava solta por toda a casa. Então, o José Maciel reuniu a família de Getúlio, os principais assessores, alinhavou um texto que chama-se Carta Testamento e que ficou aquela coisa impressionante que serviu para eleger Jango, Brizola e muitos PTBistas no Brasil. Os PTBistas não gostam que eu diga isso. Estou dizendo, existem provas e documentos. E tenho, inclusive, e algum órgão de imprensa já divulgou, a verdadeira carta de Getúlio Vargas. Então, escrita à mão. Escrita à mão, lógico. Então, esse é o depoimento de um repórter. E dado pelo Maneco. Pelo Maneco Vargas, doutor Manuel Vargas, como disse, e um detalhe. Ele aí me deu uma versão muito curiosa, não há tempo de contar detalhes, dizendo, olha, Saulo, nós, gaúchos da fronteira, depois de termos o poder, quando perdemos a oportunidade, aí ele usa essa expressão, até de dominar o nosso animal, o nosso cavalo nos nossos campos, só nos resta um caminho que o meu pai seguiu, o suicídio. Então, no momento que nós perdemos o poder, isto é clássico do gaúcho da fronteira. Sabe o que aconteceu com o doutor Maneco Vargas? Eu gravei em 1994, tem 20 anos. Em 1997, nessa mesma sala que eu mostrei aí, doutor Maneco Vargas, durante a madrugada, pegou o 38, deu um tiro no peito e suicidou-se com a presença de todos os seus familiares, principalmente da sua filha, que hoje advoga em Belo Horizonte, em Porto Alegre, que é Yara Vargas, que está viva, e eu gostaria que ela soubesse que eu estou fazendo esse depoimento sobre o pai dela numa televisão em Ribeirão Preto. Que beleza. Beleza não, é triste a história, mas que é fato histórico que muitas vezes a história passa por cima. Exato. E deturpada, né? Agora, você permite rapidamente, quantos minutos temos? Vai embora. No dia de hoje, eu iniciava uma nova jornada da minha vida. Morreu Getúlio. 24. Fiz 24 de agosto. No dia 25, às 10 horas da manhã, no Palácio em Brasília, Jânio Quadros entregava a maior comenda brasileira, a Ordem da Cruzeiro do Sul, a Che Guevara. 2 horas depois, assustava o Brasil renunciando. Neste dia, fui convidado, eu estava na TV Tupi do Rio, fui convidado pela direção da TV Rio, no Rio de Janeiro, que era uma emissora nova, Canal 13. Lá eu estreiei e 2 dias depois, com um deputado que, aliás, é pai de um grande moço de publicidade hoje, João Dória. João Dória, que era um deputado federal, pai desse moço que está fazendo publicidade, me convidou e mais um grupo de parlamentares, fomos num avião particular e aderimos ao movimento de Brizola no Rio Grande do Sul. Portanto, junto com o Terceiro Exército. 48 horas depois desse momento que eu estou contando a você essa junto história... com o Terceiro ou Quarto Exército? Lá é Terceiro Exército. Quarto Exército é em Recife. Sim, sim. Então, resultado, viajamos para o Rio Grande do Sul e comecei uma nova jornada, participando da Rede da Legalidade do Rio Grande do Sul. Graças a essa Rede da Legalidade, liderada por Brizola, no dia 7 de setembro do mesmo ano de 71, Jânio e o Tancredo Neves, primeiro-ministro, conseguiram tomar posse
e acabamos com a crise de 61 no Brasil. Olha, neste horário que as outras emissoras de TV estão apresentando o horário político, fruto da democracia, etc. tal, nós estamos conversando com o Saulo Gomes a respeito da história que ele ajudou a captar. E ele foi buscar, dentro do seu jornalismo investigativo, no Rio Grande do Sul, com o filho de Getúlio. A carta que foi dada como escrita por ele não era dele. Eram excertos de vários pensamentos que foram compilados por um jornalista. Famoso jornalista que recorrer aí à internet vai encontrar José Maciel, um grande jornalista que acompanhou Getúlio do primeiro momento, em 1930, até a sua morte em 54. E ele tem uma cópia da carta, Tenho. manuscrita, porque Getúlio não sabia datilografar. Exatamente. Então não podia ser ele. Exatamente. Agora, Saulo, nessa história toda, Jânio e tudo mais, o Jânio, ele me falou, eu entrevistei, ele me disse que ele não tinha feito a carta renúncia que era para apresentar. Era uma forma de ele comover a nação e trazê-la para o seu lado, porque ele estava sendo acuado. O pessoal da UDN o estava colocando contra a parede, chegando até a fazer com que Dona Eloá comparecesse a uma CPI. Estavam e várias outras pessoas... Ele disse que a mulher dele não iria a essa CPI. Iria. A Dona Eloá Quadros. Exatamente. E ele adorava a Dona Eloá. E ele fez a carta para que o Áureo Soares de Moura Andrade, Sim. que é aqui de São Paulo, da região de Andradina, o chamado Rei do Gado, que eles falam muito aí de acender o cigarro aqui em Ribeirão Preto, certo? Com a nota de R$1.000, ele antecipou a apresentação desta carta, a renúncia. Permite fazer uma correção, Sim, claro. dizer exatamente como aconteceu? O ministro da Justiça de Jânio Quadros chamava-se Pedroso Horta. Respeitando a sua memória, e quem sabe algum parente dele saiba que eu estou contando isso hoje. O doutor Pedroso Horta gostava de um uísque. E aí tinha dia que tomava uísque demais. E nesse dia ele foi além da conta, o bilhete, esta tal carta, renúncia, estava na mão de Pedroso Horta para fazer isso que você falou. Pressionar o Congresso e dizer, o doutor Jânio deixou comigo um bilhete, no caso, a linguagem do Jânio, um bilhete com a sua renúncia. Aí o Áureo Soares de Moura Andrade acertou com Pedroso Horta, que não estava muito bem naquele momento, ministro da Justiça de Jânio Quadros, e fizeram a leitura do bilhete, considerando vaga a presidência da República. Aí começa a história dos ministros militares não permitir a posse do Jango e começa a rede da legalidade do Rio Grande do Sul, sobre a qual eu já falei, liderada pelo Brizola, que impôs, no dia 7 de setembro daquele ano, a posse em Brasília de Jango como presidente e Tancredo como primeiro-ministro. Vou lhe oferecer, não deveria estar aqui, mas se você tiver interesse, a Edna manda para você, para o seu e-mail, a minha foto, único repórter na foto oficial do dia 7 de setembro, na posse de Jango e Tancredo Neves. O doutor Tancredo disse que queria homenagear um jornalista em nome de todos pelos riscos que correu com a sua vida no porão da legalidade. E com habilidade ele convenceu toda a imprensa presente no plenário do Congresso Nacional de que um jornalista podia estar naquele cenário da posse como homenagem à imprensa brasileira. Então, o único repórter que está lá, bem magrinho, ao lado de Jango, nessa foto oficial, estou colocando a foto, para o dia 7 de setembro você botar no ar aqui no seu programa. Mas há uma outra história, que Jânio veio para São Paulo, para o aeroporto de Marte. E dentro do avião da presidência ainda, ele chamou Carvalho Pinto e convocou Carvalho Pinto para começar o tipo de campanha para que ele ficasse como presidente. E Carvalho Pinto, que havia sido indicado por ele, e que se ele tivesse que eleger um poste, ele o faria, como hoje se diz esse poste do Lula, ele o faria e fez. Carvalho Pinto, que era o seu secretário da Fazenda,
Carvalho Pinto disse-lhe não e tomou um pontapé no traseiro que foi jogado para fora do avião. Isso, história contada por Jânio em várias entrevistas que fizemos. O doutor Jânio só contava isso depois da terceira. Sim, mas ele estava tomando nessa época suco de lima. Suco, não era laranja lima, suco de lima da peste. Você sabe que eu tenho uma outra, no caso, uma triste preciosidade. Quando o doutor Jânio Quadros estava no fim da vida, muito mal, muito doente, internado, por coincidência, numa casa de saúde chamada Casa de Saúde Presidente, ele aceitou a minha presença, eu fiquei 3 dias com ele, somente os médicos e os familiares, a Tutu, a Dona Eloá, etc. Com quem ele tinha uma rixa, era com a Tutu, né? Exatamente. E eu documentei isto fotograficamente, publiquei na revista Momento Legislativo as minhas fotos com o Jânio, magrinho, muito magro, um bigode branquinho, com uniforme, com e para quem não sabe, e é uma foto impressionante. Eu com o doutor Jânio, exclusiva, nos últimos dias de sua vida numa clínica em São Paulo. Para quem não sabe, Jânio tinha só um pulmão. O outro ele foi cortado por causa de uma doença. Ele só tinha uma parte do pulmão. E fumou até morrer. E falava demais. Muito. E era inteligentíssimo. Obrigado, Saulo Gomes. Parte da história do nosso país. Obrigado a você. Obrigado a você. Obrigado, telespectadores. Enquanto os outros falam de política, nós falamos de história. Até amanhã.